Tem uma coisa que eu tenho muito prazer de fazer com a Paty, muito, né? Faz parte do meu ritual. Eu tenho muito prazer de sentar em algum lugar da minha casa, um lugar especial, né? Às vezes, depende da casa, tem do lugar que eu tô, tem lugar que é a varanda. Teve uma vez que eu e a Paty, né, a gente teve a oportunidade de passar um tempo numa determinada casa nos Estados Unidos e a gente ia para fora da casa, tinha um lugarzinho que a gente abria a porta e aí tinha duas cadeiras, é muito comum nos Estados Unidos, não sei se você já viu em filme ou se você mora nos Estados Unidos, já foi, é muito comum nas casinhas ou nas townhouses, né, townhomes, que são casas coladinhas, enfim, é um modelo de casa dos Estados Unidos, é muito comum ter duas cadeirinhas lá de fora, muito comum, né? E aí a gente abria a porta e na época que a gente estava morando nessa casa era bem friozinho, e ia lá para fora com o cafezinho, sentava ali fora, botava os pezinhos assim em cima de alguma coisa e tome conversar. A gente gosta muito disso, né? Aliás, esse é um prazer que você consegue ter em qualquer momento financeiro do teu relacionamento. Eu não tive sempre a liberdade financeira que eu e a Paty temos hoje, né? A gente já teve época de ter que fazer conta se conseguia comprar uma lixeira nova para dentro de casa, né? Então a gente fazia as continhas, nunca passamos necessidade, mas toda a nossa grana ela era comprometida. Então se a gente queria comprar uma lixeira nova na Tok Stock para o escritório da casa, para o lugarzinho que a gente trabalhava, tinha que fazer conta se cabia no orçamento, né? Então a gente já teve época assim. Hoje não é assim. Hoje a gente tem liberdade financeira, mas o bom do café, né, do nosso prazer do café, é que a gente pode tomar esse café numa Starbucks, comprar o café da Starbucks dentro de Nova York, ou fazer o café passadinho na cozinha de casa ali com 2 colheres de café de R$3 o saquinho, fazer o café passado e sentar no chão da cozinha. Porque a lógica não é tomar o café numa casa de Nova York, ou num apartamento de Nova York, ou numa casa na Flórida, ou em Boston. Esse não é o ponto, né? O ponto, ou se vai tomar sentado no chão de casa um café passado de R$3 o saco. Não é isso que a gente está falando, é sobre aquele momento. Mas aqui é a parte boa. Mas teve uma época da nossa vida que a gente começou a achar que alguma coisa estava errada no nosso relacionamento. Porque a gente começou a não ter mais, não estava tão gostoso mais tomar o café. A gente sentava, estava meio sem assunto, estava meio, ela fazendo as coisas do trabalho dela, eu fazendo as minhas coisas dos meus trabalhos, a gente sempre cansado, e aí quando eu falava para ela alguma coisa do meu trabalho, era um peso para ela, quando ela falava para mim alguma coisa do trabalho dela, era um peso para mim, com agravante que naquela época nós dois trabalhávamos totalmente juntos, né? Então quando ela me falava algo do trabalho dela, ela estava também falando algo do meu trabalho, eu não queria mais ouvir do meu trabalho, porque eu estava cansado naquele momento, e quando eu falava algo do meu trabalho, ela também falava que não queria falar daquilo, porque era do trabalho dela. Então chegamos no ponto que estava muito difícil, né? Alguma coisa estava errada. Será que a gente quebrou? Será que mudou o nosso relacionamento? Será que algo saiu do padrão? Entende? E eu parei para olhar, porque de quem é a responsabilidade? Quem está no comando? Entende? Quem está no comando? Sou eu que estou no comando. Eu tenho que estar no comando. Não posso olhar para ela e falar: o que houve, Paty? O que você está fazendo? Por que a gente não tem mais assunto? Por que está acontecendo? Eu resolvi parar para olhar o que era o problema que estava acontecendo na nossa vida. E eu entendi. Faltava essa segunda regra, que a gente teve desde o primeiro beijo. A gente teve o que eu vou te falar agora, praticamente. Desde o primeiro beijo, talvez eu esteja exagerando. Mas desde o primeiro momento em que a gente começou a virar um casal, que a gente assumiu que estava namorando, e passou a morar junto, especialmente, porque a gente começou a morar junto com 5 meses, a gente casou, morou junto com 5 meses, casou com 7. Casou no nosso modelo, um dia eu te conto como é que foi o nosso casamento. Agora eu não vou falar disso não, que não é um assunto. Então a gente com 5 meses, a gente namorou, com 7 a gente à distância, e com 7 estava casado. Mas praticamente desde o começo a gente sempre teve o que eu vou te falar agora. Tenha um sonho ou um projeto em comum. A gente tinha isso praticamente o tempo inteiro. E naquele momento que a gente não estava bem, eu parei e falei assim: cara, o que está faltando? O que está diferente na nossa vida? Porque tem coisas que você faz de bom ou de ruim que você não percebe o que está bom e o que está ruim, né? Naquele caso, eu não percebi que o que fazia estar bem era ter um sonho em comum. E naquele momento a gente não tinha, mas eu percebi, cara, é isso que está faltando agora. Qual é o nosso sonho em comum? Então, casais, famílias, mas especialmente casais que não têm um sonho em comum, alguma hora as conversas acabam. Aquele link acaba, entende? Porque quando você começa
a ficar naquele começo de relacionamento, tem muitos atrativos, né? Vamos namorar, não vamos, descobertas, histórias da outra pessoa, beijo, primeira transa, transa é bem, entreguei bem idade, mas beleza, primeiro ato sexual, sei lá, nem sei como é que chama esse negócio mais hoje em dia, beleza? Mas a primeira vez, tudo isso tem a energia natural do começo do relacionamento. Logo depois disso, que vira um casal e vira uma coisa mais linear, vamos dizer assim, né? Quando vira mais, né? O relacionamento vem, e aí vira uma coisa mais linear, só que para ele continuar crescendo de forma gradual e não ao contrário começar a cair, precisa do sonho em conjunto, precisa do projeto em conjunto, entende? Praticamente desde sempre eu e a Paty tivemos um projeto em comum. Então vou dar um exemplo. Eu lembro que no começo, logo o primeiro carro que a gente comprou, quando a gente passou a morar junto, eu tinha um carro bem antigo e a Paty tinha vendido dela, por questões pessoais dela lá, ela vendeu o carro dela. Então ela estava sem carro e eu tinha um carro velho naquele momento. E teve o primeiro carro novo que a gente comprou. E o que a gente decidiu juntos? Que a gente comprou no máximo de vezes que permitia, acho que eram 48 parcelas. Ou 72, nem lembro, 60 ou 70, era uma coisa era tipo muito longe as parcelas. Eu lembro que era tipo assim, uma parcela era R$1.000 e poucos do carro, mas se a gente pagasse a última, a do mês, e mais a última, ela caía de 1.000 e pouco para 400. Você vê o tamanho dos juros que tinha, né? Eu podia antecipar a última parcela, né? Então a gente podia pagar da vez e a última. A gente tinha um projeto em comum, todo o dinheiro extra que a gente fizesse, ou se eu desse uma aula em cursinho, ou se ela tivesse um cliente de design gráfico, a gente ia quitar uma parcela do final. Cara, era muito massa. A gente chegava e falava assim, caraca, juntamos, vamos no banco. A gente ia na fila do banco juntos. A gente ia, o banco na época era o HSBC, você lembra, Paty? Em frente ao prédio da AGU, que eu trabalhava em Vitória, e aí eu e ela pagar juntas, ficava na fila, ia lá, pagava, comemorava que tinha quitado uma parcela lá do final, e a gente comemorava aquela parcela, e pronto, saía do banco para juntar a próxima parcela, para quitar mais uma antecipada. Então isso é ter um projeto junto, é ter um sonho juntos, entende? Juntar uma grana para fazer alguma coisa, fazer uma viagem. Hoje, exatamente agora, nesse momento do vídeo, né, a gente tem um projeto juntos, que é expandir o IGT para os Estados Unidos nesse momento, um projeto de expansão do IGT para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos por 1 ou 2 anos, não para fugir do Brasil, mas para levar o melhor do Brasil para os Estados Unidos. Isso é um projeto nosso agora nesse momento. A gente acredita muito no que a gente faz, acredita muito que estar no comando da sua própria vida, fazer uma formação em coaching pelo IGT, no modelo que a gente fornece, não pode ficar limitado ao Brasil, né? Eu quero estar nos Estados Unidos com a Paty e ter a oportunidade de dizer assim, cara, eu entendo que você tem uma visão ruim do Brasil, e é pena que você talvez tenha conhecido uma parte negativa do meu país, mas tem muita coisa boa lá, tem muita gente boa lá, tem muita gente que está disposto a fazer diferença na vida das pessoas. É isso que a gente quer levar para lá, a gente quer levar a nossa metodologia, esse é o nosso projeto da vez. Então a gente fala disso, é o visto, é não sei o que, é o projeto, é a grana. Nossa, o dólar, olha quanto assunto. Nossa, o dólar subiu, meu Deus, como é que vai ser a nossa vida lá? Nossa, o dólar caiu, pô, que massa, o dinheiro agora vale pra caramba lá. Caramba, e fica nessa, né? E a empresa, como é que vai ser? Quantos funcionários vai ter lá? Vamos botar onde? Aluga a sede? Nossa, e tudo isso é assunto. Entende? Porque temos um projeto em comum. Nossos cafés ficam muito melhores porque existe um projeto ou um sonho em comum. Talvez nesse momento o morar nos Estados Unidos, expandir o IGT para lá seja um projeto pequeno para você, talvez você já esteja muito além disso, ou talvez seja muito grande para o seu casal, para o seu relacionamento, mas pensa num sonho que você possa, que tenha força magnética para vocês sonharem juntos. A troca de um carro, a compra do primeiro carro, a troca de uma TV, a compra da primeira TV, melhorar o orçamento familiar, viver, olha quantos, viver dentro do que você ganha, baixar a despesa para viver dentro do que você ganha, ter o primeiro filho, educar melhor o primeiro filho, ser exemplo do primeiro filho, vocês juntos lerem o primeiro livro do ano, os dois, tem muita coisa que dá para fazer, entende? Os dois estudarem, virarem coach, não sei, viver de coach, fazer uma transição de carreira, não sei, ir no WA juntos, cara, como os casais mudam quando vão no WA juntos, eu não sei o que você quer para a sua vida, mas tem um sonho juntos, tem um projeto juntos. Então, qual é a prática dessa regra? Tem regra que não vai ter prática, né? Imediata. Sempre tem, mas vai ter que esperar acontecer. Essa você tem uma prática imediata que você pode fazer, que é o quê? Ir lá. Se você estiver assistindo junto aqui, pode parar agora e falar, cara, qual que é o nosso sonho conjunto? Por que a gente vai trabalhar juntos?
né? Isso é para fazer com alegria, né? O que a gente vai fazer juntos? O que a gente vai sonhar juntos? Né? Não, Jânio, eu estou assistindo sozinho ou sozinha, ótimo. Então, antes de ir para a próxima regra, vai lá falar com seu companheiro, sua companheira, mas não precisa falar, nós não temos sonho juntos. Não, cara, sabe o que eu queria que a gente tivesse? Um sonho juntos, um projeto juntos. Bora ter um sonho, um projeto? O que a gente não realizou ainda, que é possível que a gente realize, que a gente possa sonhar juntos? Tal coisa, vamos fazer isso juntos? Aí lembra, quando for fazer isso juntos, não é jogando tênis, é jogando, fechado? Frescobol. Fechado? Então, ó, como é que tudo vai se conectando? Tudo é conectado. Bora? Então, vai lá, criar seu projeto, seu sonho juntos, jogando frescobol. E eu te vejo na próxima regra, no próximo passo, para você ter um relacionamento cada vez mais extraordinário. Um abraço, vamos!